Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma espécie de conversa sobre os BRICS, sobre o Brasil convidando novos países da América Latina, também sobre as tarifas do Trump. É um vídeo extremamente completo, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! O grupo BRIC, que em 2025 ampliou seus membros plenos e também países parceiros, como eles definem que estarão reunidos na próxima cúpula do grupo, que este ano acontecerá no Rio de Janeiro, Brasil, em julho. Como você avalia, doutora? O que o BRIC fez até hoje e seu impacto na comunidade internacional? Acho oportuno retomar este tema em algum momento. Temos discutido isso, pois surgiram circunstâncias importantes sobre a nova administração do EUA. É claro que um dos alvos de ataque que vemos são justamente os BRICS. É essencial lembrar que esse grupo era pequeno e recentemente se expandiu. Há três questões importantes nesse contexto. Três temas debatidos na economia global para os quais os BRICS já têm respostas. Isso faz com que os países ocidentais comecem a questionar suas próprias políticas. A primeira questão está relacionada ao comércio. Até que ponto o comércio entre esses países, incluindo os novos parceiros, pode consolidar um esquema de comércio internacional com benefícios mútuos? Pois devemos lembrar que esta instituição defende justamente a justiça e igualdade entre os parceiros. O segundo tema está relacionado aos investimentos estrangeiros. Pois, à medida que o contexto para investimentos globais tem se intensificado, estamos em meio a uma multicrise. Estamos observando uma série de fenômenos que aumentam a partir de ataques e propostas que não têm nada a ver com a liberalização do comércio e das finanças que havia predominado no esquema do sistema capitalista global. E, logicamente, esse processo de investimentos entre esses países pode ser benéfico para eles. E a terceira questão, uma das mais debatidas, é a real chance desses países criarem um sistema financeiro que os afaste do dólar americano. Essas três variáveis juntas levam a um mecanismo onde pode ocorrer um aprofundamento das relações comerciais, de investimento e financeiras, permitindo a esses países ter entre si ou no grupo todo um contexto econômico muito mais favorável. No cenário global atual, a busca por alternativas pode ser crucial. O fato de seguirem nessa direção, tentando aprofundar alguns esquemas já existentes, como o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e acordos monetários entre países como Rússia e Índia ou Rússia e China. O fato desses processos também estimularem investimentos mútuos entre esses países naturalmente gera uma dinâmica que, sem exagerar, pois sabemos que os processos globais da economia mundial impactam esses movimentos, pode ser bastante significativa. Após chegar ao escritório Val na Casa Branca em Washington, o presidente Donald Trump iniciou sua retórica de ameaças contra o grupo BRICS, especialmente aos membros que tentam, citando ele, destruir nosso dólar. Trump disse que os BRICS estão mortos desde que anunciou tarifas de até 150%. Ele falou contra quem tenta criar alternativa ao dólar americano. Como avalia os ataques de Trump contra os BRICS? Esses países continuarão negociando com suas moedas, ignorando o dólar? O que você acha disso?
que esses países do BRICS podem ser impactados e afetados pela dinâmica gerada pelos EUA, ou que a Europa pode pensar que vão recuar de adotar políticas que permitam continuar seu avanço e desenvolvimento, me parece um pouco utópico. Claro. Veja, essas ameaças, e estamos vendo que as ameaças não estão apenas afetando os BRICS, estamos diante de uma política protecionista extrema que fala de tarifas para todos os aliados dos EUA, não só para os BRICS. Sim, contra seus vizinhos no TMEC e também contra a Europa. Nesse contexto, logicamente, independente dos próprios impactos que essa política pode ter na economia americana, é claro que, do ponto de vista global, o comércio mundial pode recuar 34% até 2029, se a margem dessas tarifas for ampliada. Lembrando que tarifas são impostos extras que países aplicam a produtos estrangeiros. A primeira onda de tarifas na era Trump marcou o início dessa política mais dura. Taxar produtos importados gera receita, mas eleva os preços na economia local. Este é o primeiro ponto. O segundo é, até onde os países taxados continuarão a negociar com você? Pode haver outro processo que os BRICS estejam considerando. Não quer dizer que vão fazer, mas podem estar pensando em criar um contexto com política de tarifas zero ou reduzidas, baseadas nos interesses nacionais de cada país. Guerras comerciais não são boas para nada. Não, afetam a todos. Trump disse, se continuarem com essa plataforma de câmbio de moeda única, há várias variáveis. Se seguirem, imporemos tarifa de 100%, em alguns casos até 150%. Pergunto, há países nos BRICS já nesse contexto? Exato, estão sofrendo, sofrem desde antes. China com tarifas, Rússia com sanções pelo conflito na Crimeia. Ou as impostas ao Irã, já um país parceiro. Então, como outros países não se veriam nesse processo e mudariam sua política? Temos que pensar qual o custo real desse processo tarifário e qual pode ser o custo real para as moedas. Se o dólar valorizar muito, os ECMUA não poderão exportar. É uma das grandes máximas do comércio mundial. Se desvalorizar sua moeda, suas exportações ficam mais favoráveis. Nesse cenário, veríamos uma série de desvalorizações frente ao dólar. Isso também pode afetar a economia dos EUA, algo que os BRICS podem explorar. Há várias variáveis, mas ameaças não levam a nada. Ameaças só agravam o contexto desigual e injusto nas tendências econômicas, no comércio e nas transações financeiras, prejudicam a cooperação entre países e, nesse contexto, os BRICS podem tomar decisões interessantes. O presidente Lula, que assumirá a liderança rotativa após a cúpula no Rio, convidou líderes do Uruguai, Colômbia e México. Como você avalia esse convite? Que impacto terá na América Latina e nos BRICS incluir mais países latinos, além de Brasil, Cuba e Bolívia? Estamos falando do mesmo tema, de uma alternativa, num contexto atual onde vemos um agravamento dos impactos da crise. Não se resolve a desigualdade, nem a suposta recuperação econômica, nem o comércio, pois aumentam as pressões protecionistas. Se países querem explorar outras opções, ver como relações com outros países podem ser importantes, acho adequado.
No contexto latino-americano e caribenho, é preciso retomar a unidade e resolver nossos conflitos. Porque está claro que diante de certos inimigos, e já não sou eu quem está propondo isso, nosso apóstolo propôs em sua época, é necessária a unidade e a busca de soluções integrais que atendam aos interesses de todos. Os BRICS propõem essa opção. O Brasil convida inteligentemente esses países a ver participar ou ao menos conhecer o que ocorre nesse processo. Acho que é interessante e muito oportuno, sobretudo num contexto em que vemos que essas pressões protecionistas atuais podem impactar o desenvolvimento comercial da região. Como o México é um dos países afetados por esse protecionismo do ZEAIO, isso pode ser interessante. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, focou bastante nos BRICS, sobre essa guerra tarifária com os Estados Unidos, sobre essa aproximação dos países para responder essa guerra dos Estados Unidos, também esse convite do Brasil para outros países da América Latina nessa cúpula, essa possível reaproximação da América Latina que seria, cara, muito positiva para todo mundo. Mas o vídeo de hoje foi esse, não vamos prolongar muito, porque assim como ontem a gente também tem uma prova. Queria agradecer as mensagens positivas que vocês me enviaram ontem. E para quem perguntou como é que eu fui, graças a Deus, fui muito bem de prova. Pelo menos a de ontem deu certo. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!